Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos neste momento dar continuidade ao nosso curso sobre C.S. Lewis com a nossa terceira aula. Esse curso é oferecido por mim, professor Joás Mello, como pré-requisito da minha formação de doutorado na disciplina de estágio de docência oferecido pela FURG, Federal do Rio Grande. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo esse tópico aqui, que é um tópico muito interessante e essencial para fazer uma análise boa da literatura de C.S. Lewis, que é justamente o contexto histórico e intelectual de Lewis. E aí a gente vai estar vendo algumas questões sociais, algumas questões filosóficas, algumas questões que envolveram ali todo o processo de criação da literatura louisiana. Não só a literatura de ficção, mas também a de não ficção. O que será que o provocou? O que será que o despertou para escrever da forma que ele escreveu? O que estava acontecendo no mundo na época? É o que a gente vai estar vendo hoje. Na aula de hoje, ela vai estar sendo dividida nesses tópicos aqui. Vamos ver um pouquinho da história, sem nos delongar muito, tendo em vista que bastante do básico desse conceito das Primeiras e Segundas Guerras Mundiais a gente já conhece. Vamos falar um pouquinho sobre Hitler e o darwinismo social. Vamos falar sobre a filosofia, né? O imperativo categórico de Kant, ali a implicação que isso tem na moral, na perspectiva moral e ética. Vamos ver a crítica à moral que o Friedrich Nietzsche fez no seu livro Crepúsculo dos Deuses, dos Ídolos, Crepúsculo dos Deuses é outro livro. E vamos ver um pouquinho da literatura. E depois a gente com H.G. Wells, ali, um grande escritor de ficção científica da época de Lewis. Por fim, vamos concluir a aula com as respostas de Lewis a essas questões aqui. Vocês podem ver que é um recorte pequeno para que a gente possa olhar com profundidade nessa aula. Tá bom? Então, sim, e as respostas de Lewis não vão ser respostas também muito profundas, porque senão a gente queima todas as aulas que vão se seguir. Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O Lewis, se você está bem lembrado daquela primeira aula que a gente teve, ele serviu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial ele não se envolveu diretamente. Lembra que ele foi ferido de guerra na primeira, passou ali cerca de 1 ano na guerra de fato. E na segunda, no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado pela BBC de Londres para fazer algumas palestras do que viria a ser o cristianismo puro e simples, como a gente conhece hoje. Então, gente, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Se você bem lembra, numa visão histórica, diacrônica, na verdade, da raça humana, sempre houve pequenos conflitos em todos os lugares, né? Mas guerras mundiais em si, em que boa parte do mundo esteve envolvida, foram poucas em relação aos pequenos conflitos, né? Há até quem diga que a Guerra de Troia, lá da Ilíada, foi a Primeira Guerra Mundial. Mas com essas grandes guerras, o valor da vida humana foi reduzido drasticamente. Pensa comigo, o pessoal na Idade Média, vamos pegar um recorte mais para trás. Na Idade Média, estava todo mundo fixado na teologia. A igreja era o centro do mundo e tudo mais, teocentrismo para lá, teocentrismo para cá, todo mundo fixado em Deus, a salvação vai vir por Deus, então vamos todos ficar ligados à igreja. Passou-se, veio a Reforma, veio o Renascimento, veio o Iluminismo, razão. E aí a gente tem o começo do antropocentrismo. Ah não, vamos nos fixar no homem, porque a salvação vem pela ciência, e vamos lá no método científico, e vamos nos apegar a todas essas questões. No entanto, todos esses avanços científicos, eles vão chegar no ápice, aí tem o positivismo e tudo mais, eles vão chegar no ápice nas grandes guerras. Se você pega Einstein, se você pega Oppenheimer, todos esses caras, com suas descobertas da física, eles vão estar crescendo e chegando no ápice aqui. No entanto, o grande advento, da grande bênção que a razão traria, que a tecnologia traria para a raça humana, resulta na desgraça para a própria raça humana. Além disso, sim, a ciência, como eu já comentei com vocês, o desapontamento com o positivismo, né? Até na nossa bandeira brasileira, a gente tem um lema positivista, ordem e progresso. Com ordem, as coisas vão dar certo. E o progresso vai ser resultado da ordem. Então, se tivermos ordem, teremos progresso e o Brasil vai ter tudo o que precisa. Ou seja, nosso ancoradouro, nossa âncora está firmada na ordem para que possamos ter progresso.
No entanto, Auguste Comte ficaria muito entristecido se ele soubesse que toda a sua ênfase positivista na ciência e na salvação do homem pela ciência ocasionaria as grandes guerras. Então, o mundo viveu um momento de grande desilusão. Sobre essa desilusão, o sociólogo Zygmunt Bauman, no seu livro Medo Líquido, esse livrinho aqui de capa preta, cuja edição está muito bonita, diga-se de passagem, ele vai destacar o seguinte, primeiramente citando Niemann. Se Lisboa assinalou o momento do reconhecimento de que a Teodiceia tradicional era inútil, Auschwitz marcou o reconhecimento de que nenhum substituto se saiu melhor. O que ele quer dizer com Lisboa? Lisboa, você pensa, Lisboa, obviamente capital de Portugal, em 1750 houve um marco muito importante na história da cidade de Lisboa. A Lisboa foi tremida, teve o grande terremoto de Lisboa, que foi significativo aí para muitos fatores falando do contexto mundial. Só que não foi só o terremoto. A cidade sofreu o terremoto, recebeu um incêndio, foi incendiada em decorrência do terremoto, e depois veio um grande tsunami ou maremoto. Há quem diga que foi cada uma coisa. Só que Portugal é um país, até hoje, extremamente católico. Você vê ali 1700, ainda está no florescimento do iluminismo, o pessoal ainda era muito religioso. E se você pega a cidade mais religiosa do mundo, como Lisboa, Deus não deveria estar protegendo essa cidade? Então, com todos esses desastres que Lisboa recebeu, o homem perdeu a fé totalmente. A Teodiceia, né, que é a tentativa de defender Deus frente aos males do mundo, o pessoal, não, gente, essa Teodiceia não serve para nada, Deus não protegeu Lisboa, Deus não protege ninguém, então vamos nos apegar à ciência, porque a nossa salvação virá pela ciência. No entanto, ele vai assinalar aqui magistralmente, isso aqui é uma citação para levar para a vida. Se Lisboa derrubou a Teodiceia tradicional, Auschwitz derrubou o substituto dessa Teodiceia. Deus no centro. Se com Lisboa não deu certo, com Auschwitz a ciência também caiu. E ele ainda assinala, dessa vez o próprio Bauman, no que diz respeito a solucionar o mistério do mal, o arcabouço cognitivo moderno não se saiu melhor do que os paradigmas anteriores, que possibilitaram ou restringiram os esforços dos teólogos do livro de Jó, e que a mente moderna rejeitou enfaticamente e esperava sepultar para sempre. Então, se os pensadores modernos diziam, não, a religião não serve para nada, a religião não tem nenhum impacto forte na tua vida, é puro relativismo, puro subjetivismo, a ciência também não se mostrou muito útil na vida do homem a partir do que aconteceu em Auschwitz, a partir das Primeira e Segunda Grandes Guerras. Gente, a gente pode perceber que o mundo, com as grandes guerras, ele mergulhou numa Grande Depressão, fazendo aí um paralelo com 1919, né, a queda da Bolsa, a Grande Depressão dos Estados Unidos. Não foi só uma Grande Depressão no que tange a história, na morte de muita gente. Mas foi uma Grande Depressão no sentido de, tipo, gente, quem é que vai nos salvar agora? Se Deus não deu certo, isso aqui falando do pensamento geral, não dá para falar do pensamento específico, né? Se Deus não deu certo na Idade Média e a ciência não deu certo, e agora estamos nas mãos de quem? Então, o pessoal começou, os pensadores, os filósofos, e isso vai causar uma reação muito grande nesses pensadores, nesses teóricos que a gente vai ver no slide a seguir. O darwinismo vai surgir ali com algumas teorias a partir do próprio Charles Darwin. Só que você deve estar pensando, mas Darwin não pensava fazer filosofia. Como é que a gente pode dizer um darwinismo? Mas olha só, quando Darwin publica A Origem das Espécies, em 1859, ele vai falar desse conceito aqui, que é o grande diferencial da sua obra, né? Porque se a gente for pensar, se eu não me engano, Mendel já tinha falado alguma coisa do tipo, os filósofos pré-socráticos já tinham pressuposto algumas coisas, se não me engano foi Tales de Mileto já tinha pressuposto que a vida viria da água e seria um tipo de evolução e tudo mais. Só que quando Darwin publica A Origem das Espécies, ele vai dar o seu diferencial, que é a seleção natural. O que é a seleção natural? E como a seleção natural impacta a visão de mundo das pessoas? Lembrando só que isso daqui foi antes da Grande Guerra. Então, isso daqui não vai ser uma decorrência da Grande Guerra, mas vai ser algo que precede-a. Então, será que isso aqui tem alguma coisa a ver ou influência com o que aconteceu aqui?
É o que a gente vai estar examinando agora. Você avança para mim, por favor? Ok, então vamos lá. Olha o que Darwin vai dizer. Dei o nome de seleção natural ou de persistência do mais apto à conservação das diferenças e das variações individuais favoráveis e à eliminação das variações nocivas. Em outras palavras, Darwin vai estar falando, nessa citação que eu retirei aqui para a gente refletir sobre ela, que o mais forte, ele sobrevive. O mais apto, o mais capaz, ele sempre vai sobreviver. Mas essa sobrevivência se dá a partir de alguns fatores. E esses fatores são os seguintes: a partir da conservação das diferenças e das variações individuais favoráveis. Então percebam que não vai ser só um tipo que vai permanecer, mas as diferenças que são favoráveis. No entanto, ao mesmo tempo, esse mais forte, essa persistência do mais apto, ela não vai só conservar, mas ela vai eliminar as variações nocivas. Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quem determina o que é bom e o que é ruim? O darwinismo, ele vai dizer que aquilo que é bom vai persistir e que o mais forte, ele deve lutar para manter o que é bom. Só que, quando a gente não tem um referencial fixo para entender o que é bom, o mais forte vai ser o responsável por determinar aquilo que é bom. E isso, esse pensamento que você percebe que não fica só na descrição da origem das espécies. Isso aqui vai para um viés filosófico. Ele vai gerar o que a gente chama de darwinismo social. O darwinismo social é quando a teoria de Darwin ela é retirada do seu contexto inicial e aplicado à sociologia. O avanço histórico e o impacto social e moral da visão da seleção natural na humanidade. Então, o que acontece? Os seres humanos, a partir da visão darwiniana, eles vão começar a aplicar isso daqui para a sociedade cotidiana, para a sociedade contemporânea. Então, na nossa sociedade, quem deve sobreviver, quem deve ter sucesso e quem vai para frente? O mais apto. E os menos aptos, ou aqueles que têm características, qualidades, qualificações que são nocivas, eles devem ser retirados por força do progresso. Agora, vamos ver mais um pouquinho. O Weikart, que é um filósofo muito interessante, nesse livro aqui, bem sugestivo, né, de Darwin a Hitler, A Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha, ele vai mostrar como o homem, a filosofia de Darwin, que não era bem uma filosofia, mas como o pressuposto de Darwin, ele vai gerar aquilo que a gente conhece como nazismo. Com a ressalva que ele faz. Ele vai comentar, ele não é a intenção do Weikart, nem a minha, dizer que Darwin, quando escreveu A Origem das Espécies, estava escrevendo isso para que um dia viesse alguém e fizesse o que Hitler fez, ou que incentivasse ou encorajasse esse tipo de ação. Não, mas chutou a bola e mais para frente chegou alguém que chutou com muito mais força. Foi um impulso dado que ecoou no fator de Hitler, que a gente vai ver mais para frente também. O Weikart, ele comenta, muitos contemporâneos de Darwin, aqui tem Darwin, consideraram as implicações morais dele inquietantes. Boa parte da resistência ao darwinismo se deveu à percepção de uma ameaça à ordem moral. Então, não sou eu, nem o Weikart, nem outros filósofos que estão dizendo hoje na contemporaneidade que os pressupostos do darwinismo são perigosos para a moral, para a vida em sociedade. Não, os próprios contemporâneos de Darwin olharam, leram A Origem das Espécies e falaram, gente, isso daí vai ter implicação muito complicada na sociedade. Porque se isso aqui é colocado em prática, eu posso juntar um grande exército e dizer, somos os mais capazes e delimitar quais são as melhores qualidades dos seres humanos, quais são as piores, e os que têm essas piores serem eliminados em nome da seleção natural. Ou seja, fica completamente fluido o que é bom e o que é ruim, estando sempre na mão daquele que se diz mais apto. Mas, além disso, o Sedgwick, ele vai, que é citado pelo Weikart também, ele vai comentar o seguinte, a coroa e a glória da ciência orgânica está em fazer
através de uma causa final, uma ligação entre o material e o moral. Você ignorou essa ligação. Isso aqui é falando para o próprio Darwin, tá, gente? Você ignorou essa ligação. O Darwin, na crítica do Sedgwick, ele não se ligou que a ciência orgânica que ele estava fazendo teria uma influência na percepção moral daqueles que estariam lendo o livro dele. Você ignorou essa ligação. Se não me enganei, você fez o seu melhor em 1 ou 2 casos promissores para quebrá-la. Se fosse possível, o que graças a Deus não é, quebrá-la, a humanidade, em minha mente, sofreria um dano que poderia brutalizá-la e afundar a raça humana em um grau de degradação mais baixo do que qualquer outro que caiu desde que os registros escritos registram sua história. Passagens no seu livro chocaram grandemente o meu gosto moral. E aqui você percebe a data, se não me engano, isso aqui é uma carta que o Weikart cita, uma carta ao próprio Darwin, escrita pelo Sedgwick, muito próximo da publicação do livro. Então, gente, o pessoal da época de Darwin já estava ligado que esses pressupostos do darwinismo poderiam ecoar necessariamente. E o Sedgwick está dizendo, Darwin, eu não acredito que você não percebeu que isso daria isso. E eu noto na sua escrita, eu noto no seu texto, que você tenta quebrá-la. Que quebrá-la? Quebrar a ordem moral das coisas. Só que isso poderia brutalizá-la. E aqui pode ser até, se você quiser extrapolar, uma profecia do que haveria de acontecer. E levar a humanidade a um grau de degradação mais baixo do que qualquer outro que caiu desde os registros escritos registraram sua história. Ou seja, na época de luz, ali na Primeira e Segunda Grandes Guerras, a coisa do darwinismo moral, do darwinismo social, ainda estava em grande ebulição. O que levava, pense comigo, que poderia levar um nazista a matar um judeu como se fosse nada? Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o livro A Lista de Schindler, ou O Pianista, onde os judeus eles são tidos como nada, como menos que gente. O pessoal não se importa. Na verdade, na Lista de Schindler tem uma cena em que o próprio, acho que é um coronel, é um general, ele não quer gastar balas com os judeus. Por quê? Eles nem balas valiam. E tinha mais judeus do que balas. Ou seja, a raça humana, o valor intrínseco do ser humano, a partir da perspectiva do darwinismo social, ele estava tão em baixa que não valia nada. E os sentimentos que um nazista deveria ter em nome do darwinismo social, ele não tinha. Por quê? Ele estava fazendo aquilo para o progresso, para o sucesso da humanidade. Seguindo mais um pouquinho, ainda no mesmo assunto, o Cosman, ele vai comentar o seguinte: a cosmovisão darwiniana tende a tomar a presente concepção sentimental do valor da vida do indivíduo humano como um exagero que impede o progresso da humanidade. O Estado, como toda comunidade anima, deve alcançar um nível de perfeição ainda mais alto, se houver possibilidade, pela destruição dos indivíduos menos bem dotados, para que os mais excelentemente dotados ganhem espaço para a expansão de sua progênese. Se a lei da seleção natural é uma lei de fato, então, hoje, o fato de cuidarmos de pessoas doentes, o fato de provermos acessibilidade, o fato de darmos oportunidades, enfim, tanta coisa que a humanidade faz hoje como uma filantropia, não deveria ser praticada. Por quê? Se os mais aptos devem sobreviver, os mais aptos vão sobreviver. Os que não sobreviverem devem ser desencorajados a viver pelos mais aptos para que a humanidade atinja seu progresso completo. Nada deve atrapalhar o progresso da humanidade. Então, quando a gente vê que não estamos destruindo os indivíduos menos bem dotados, na verdade estamos, de acordo com a visão darwinista social, prejudicando o progresso da humanidade, de acordo com o viés, repito, da seleção natural. Sim. E aí o Weikart, novamente, ele vai comentar aqui. Muitos biólogos e teóricos sociais darwinianos explicaram que a extinção racial era inevitável e até mesmo benéfica, porque levaria ao progresso evolucionário da espécie como um todo. Gente, não dá para ter noção de como todos esses pressupostos aqui explicados até agora
e mais para frente também, vão ecoar nos escritos de luz. Quando você pega, por exemplo, além do planeta silencioso, que a gente vai ter uma aula só sobre ele, inclusive é o corpus do meu doutorado, da minha tese, tem um momento em que o personagem do Weston, ele vai tentar promover, vai tentar bolar ali um genocídio num outro planeta em nome do progresso da humanidade. Ou seja, ele não está pouco se importando que existem seres inteligentes lá. Ele só quer que a humanidade progrida a qualquer custo, até mesmo o custo da vida dele. Ou seja, quando o progresso, quando a seleção natural está em foco, e aí a gente vai ver a questão do cientificismo também, né? O progresso da ciência, tudo vale a pena pelo progresso da ciência. Vamos testar drogas, ainda que matem pessoas. Por quê? Porque a ciência deve ser colocada para frente. Quando essas coisas estão em foco, o valor da vida humana é perdido. Ele se esvanece pelas nossas mãos. E é uma dessas denúncias que Lewis vai fazer nos seus livros, não só em Além do Planeta Silencioso. Mas, indo um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que o que Hitler defendeu no Mein Kampf, né, no livro dele, A Minha Luta, é muito interessante. É como quase se a gente está fazendo aqui uma perspectiva não estamos trabalhando com a intenção do autor, né? Estamos trabalhando por aproximação de ideias. Mas olha o que ele vai dizer no Mein Kampf. O menor sobrepuja ao maior por causa da quantidade. Ele já vai pressupor, não ia colocar a citação aqui completa, né? Mas o que vem antes disso, ele vai comentar que o menor pode sobrepujar o maior por causa da quantidade. Então, se os mais aptos estão em menor número na sociedade, eles devem destruir os menos aptos, porque se eles forem maiores, forem em maior quantidade, eles podem prejudicar o sucesso da humanidade. E olha o que ele vai dizer. O menor sobrepuja o maior por causa da quantidade. Mas a natureza disso se encarrega, sujeitando o mais fraco a condições de vidas difíceis, que, só por isso, o número desses elementos se torna reduzido. Não consentindo que os demais se entreguem, sem seleção prévia, à reprodução, ela procede aqui a uma nova e imparcial escolha, baseada no princípio da força e da saúde. Os menos aptos, eles devem cair. Os menos aptos, eles não devem prosseguir na sociedade. Vamos lá para frente? Ele vai comentar aqui. Inúmeras provas disso nos fornece a experiência histórica. Com assombrosa clareza, ela demonstra que, em toda a mistura de sangue entre o ariano e os povos inferiores, o resultado foi sempre a extinção do elemento civilizador. Ou seja, quando um ariano se une a alguém de uma casta inferior, o resultado civilizador, ou seja, o progresso da sociedade, ele é sempre perdido, porque o ariano, ele deve ser promovido como mais capaz da humanidade. E para que ele seja promovido, os outros devem ser rebaixados. Não vamos nos seguir aqui tanto no estudo do Mein Kampf. Vamos agora analisar os fatores. Vimos um pouquinho de história, vimos um pouquinho ali da questão do darwinismo social, que também é bastante relevante da gente destacar. Mas agora vamos ver como estava o ambiente filosófico. Lembrando, só mais uma vez, teocentrismo tinha caído, antropocentrismo tinha caído. Então, o que a gente deve fazer? O que vai ser da filosofia? O que vai ser da teologia? O que vai ser do pensamento filosófico ali no período do século XX? O Husserl, ele vai desenvolver a fenomenologia. Fenomenologia, trocando bem miúdos, é basicamente o seguinte: a verdade, ela é feita de fenômenos. E o fenômeno, ele não está no objeto em si, mas o fenômeno, a verdade não é o objeto, mas é o que esse objeto causa na minha mente. Eu estou olhando para uma sala, eu estou olhando para um ar-condicionado, eu estou olhando para cadeiras. O que é verdade sobre essas cadeiras não é o material delas em si, mas o que eu percebo. Você vai percebendo aí um pouquinho da fenomenologia, trocando bastante em miúdos, repito, que o fator, o objeto, ele perde a validade. E o que fica válido é o que eu penso. Se a ciência ela caiu,
eu tenho que ter fé em alguma coisa. Eu vou dizer que a fé está nos sinônimos, que o sucesso, que a felicidade está nos fenômenos. Não importa se o mundo está caindo, mas se eu tenho uma percepção do mundo diferente, a verdade é aquilo que está na minha mente. Então eu não devo muito me fixar no mundo ao meu redor. Além da fenomenologia, a gente tem o existencialismo, né, ali com o Soren Kierkegaard, que é um pouquinho antes, mas a gente vai ter Sartre, a gente vai ter tantos outros existencialistas na época, né, que eles vão se opor ao racionalismo e ao teísmo. A filosofia existencialista ela vai focar, como o nome já diz, mais uma vez trocando em miúdos, na existência. É a filosofia do Carpe Diem. Nós devemos fazer aquilo que devemos fazer no momento em que temos para fazer. Você vai percebendo que a filosofia ela vai desfazendo algumas amarras para evoluir com o pensamento adequado ao cenário que ela se encontra. Kant, Nietzsche e a moral. O Kant, que, mais uma vez repito, precede, assim como outros citados aqui, o pensamento do século do século XX, ele também vai propor ideias que vão afetar a percepção da moral no próprio século XX, assim como o darwinismo social e assim como também o filósofo Nietzsche. Nietzsche, com seu niilismo, no livro O Crepúsculo dos Ídolos, ele vai desfazer de algumas questões como a moral cristã, como a moral objetiva, como os deveres, os costumes, entre tantas outras coisas. E tudo isso estava envolvido nesse grande caldeirão contextual em que Lewis escreveu. E para isso, para entender melhor isso daí, a gente vai aprofundar um pouquinho nos pressupostos desses camaradas aí. Immanuel Kant, ele, dentro das suas grandes discussões, em A Crítica da Razão Pura, Crítica à Razão Prática, entre tantos outros livros dele, ele vai propor que o conhecimento que o ser humano tem é um conhecimento de dois tipos. O conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Conhecimento a priori, trocando em miúdos, é aquele que a gente já nasce com ele. A gente já nasce, qualquer criança tem, você não precisa aprender. O que seria isso? Seria a noção de tempo, a passagem de tempo. Ainda que a criança não saiba o que é hoje e o que é amanhã, ela sabe que o dia vai passando. Eu acho que eu coloquei até alguns exemplos aqui. Isso, espaço, a questão de espaço, tamanho da sala. Se você pega a criança, até um gato, se você levanta um gato muito alto, ele vai se apegar em ti para não cair. Profundidade, lógica e matemática. Segundo o Kant, isso aqui são conhecimentos a priori que todos os seres humanos têm. Você não precisa aprender matematicamente que 1 mais 1 é igual a 2 para que você conheça esse sinal aqui. Se você tem duas coisas, você sabe que ela não era uma mais, não é mais apenas uma. Ainda que você não saiba a letra, não saiba o nome, não saiba os nomes das coisas que você vai adquirir com a linguagem, você vai ter noções matemáticas. Esse é o conhecimento a priori. O conhecimento a posteriori são aqueles fatos empíricos, históricos e científicos. Por exemplo, eu vou descobrir eu vou aprender a posteriori com a experiência quem descobriu o Brasil, como foram as grandes guerras. São coisas que eu aprendo com a experiência de vida. Eu vou aprender que a água entra em ebulição a 100 graus e congela a 0 grau, dentre tantas outras coisas. No entanto, no entanto não, né? Vamos descrever sem parcialidade. Quando o Kant vai para a moral, ele vai tratar o seguinte: ele vai falar do imperativo hipotético e do famoso imperativo categórico. O imperativo hipotético é quando você vai tomar decisões baseadas numa hipótese. O imperativo categórico é quando você vai tomar decisões, estamos falando de moral, estamos falando de ética, quando você vai tomar decisões com um fundo categórico, um fundo que você precisa fazer o que deve ser feito, que é a deontologia, que é a ética dos deveres. Fazemos isso porque isso precisa ser feito. Ah, mas eu acho... Não, é o que precisa ser feito. Se você sai do dever, você esbarra no imperativo hipotético. O imperativo hipotético ele é emocional, enquanto o imperativo categórico ele é racional. O inverso é autodestrutivo. Por exemplo, o Kant, para elaborar isso daqui, é interessante a gente ressaltar o seguinte. Até então, a base moral e ética, ela era completamente, trocando em miúdos,
judaico-cristã. Temos um Deus que vamos prestar contas quando morrermos. Então temos que fazer o que ele pede. Na Bíblia, nós vemos que é errado mentir, então não vamos mentir. No final das contas, não vamos mentir porque não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Não vamos assassinar porque tem lá o mandamento que diz não matarás. Não vamos fazer outras coisas porque Deus pede que a gente não faça. Só que Kant, ele vai retirar da religião esse patrimônio, esse monopólio, melhor dizendo, da moral. E ele vai dizer, não, gente, a gente não precisa tanto da religião para ter uma moral bem embasada. E ele vai embasar essa moral na razão. Ele vai dizer, não precisamos da religião para termos uma moral, nós podemos estabelecer o imperativo categórico completamente na razão. E ele vai dizer, em outras palavras, que não devemos fazer aquilo que é autodestrutivo. Como assim? A mentira. Não devemos mentir, mas nós não devemos evitar mentir porque existe um ser sobrenatural. Na verdade, Kant ele não era ateu, mas ele também não era um teísta, tudo mais. Há algumas discussões sobre isso. Mas se você perguntasse para Kant se há um Deus, ele poderia dizer, pode ser que sim, não há como provar, porque Deus não é um conhecimento nem a priori, nem a posteriori. Deus está em outro nível do conhecimento. Mas voltando para cá. Então ele vai dizer que a mentira. Por que não devemos mentir? Porque se todo mundo começar a mentir, a verdade vai parar de existir e a sociedade ela não se organiza sem a verdade. Então, é basicamente isso. Não mentimos porque a mentira pode ocasionar o absurdo. Lembra? O inverso é autodestrutivo. Nós nos destruiríamos se a mentira fosse aceita. Logo, devemos falar a verdade como imperativo categórico, porque somos racionais e é isso que devemos fazer. Deontologia, ética dos deveres. O assassinato da mesma forma. Não devemos matar alguém, por quê? Porque matar é errado. Por que matar é errado? Porque se todos nos matássemos, se matar fosse permitido, também nos autodestruiríamos. Ou seja, gente, toda ação que levaria à autodestruição do ser humano, ela é condenada pelo imperativo categórico. No entanto, o imperativo categórico, ele tem algumas deficiências, alguns probleminhas que não são tão felizes, né? Por isso que o Lewis vai discordar de algumas questões no seu livro Abolição do Homem e tudo mais. Isso aí é apenas o cenário que vai motivá-lo a escrever o que ele escreveu. Além disso, o Kant ele vai propor o seguinte, como eu tinha dito para vocês, né? Só dando um respaldo aqui, as ideias de Deus e da imortalidade não constituem, porém, condições da lei moral. Não precisamos de Deus para estabelecer o que é certo e o que é errado, mas somente condições do objeto necessário de uma vontade determinada por essa lei, isto é, pelo uso meramente prático da nossa razão pura. A razão pura nos salvará. Lembra a situação que vai gerar a depressão com as grandes guerras. Do mesmo modo, com essas ideias, podemos afirmar que não conhecemos nem penetramos, não direi tão somente a realidade, mas nem mesmo a possibilidade. Mas, contudo, são elas condições da aplicação da vontade, moralmente determinada, a seu objeto que lhe é facultado a priori, o supremo bem. Então, esses conhecimentos, o conhecimento da moral, da ética, de acordo com o imperativo categórico kantiano, eles são conhecimentos a priori. Nós já nascemos, nos desenvolvemos com ele, assim como a noção de tempo, a noção de profundidade, a noção de espaço, como eu tinha dito para vocês anteriormente. Vamos mais à frente? Nietzsche. O Nietzsche, como eu já tinha adiantado para vocês, ele vai com o seu niilismo, com o seu antiteísmo, não apenas ateísmo, ele vai proclamar a morte de Deus em Assim Falou Zaratustra, e com Deus, ele exige que a moral também morra, que os absolutos morram, que até a gramática, meus caros colegas de letras que estão assistindo aí, morra. Ele vai dizer, se não temos Deus, para que temos gramática? Não existe mais o conceito absoluto do certo e do errado. Opa! Se não existe mais conceito absoluto do que é certo e que é errado, como está na gramática, também na ética e na moral, também não devemos mais possuir conceitos absolutos daquilo que é certo e daquilo que é errado. Olha o que ele vai dizer em Crepúsculo dos Ídolos. Se renuncia à fé cristã, despojar-se alguém ao mesmo tempo do direito à moral cristã.
Isso aqui, ele estava criticando, eu vou adiantar para vocês o que vem antes disso. Ele estava adiantando que a Inglaterra se desfez da fé cristã. A Inglaterra não, agora a Inglaterra vai deixar de ser cristã. No entanto, a Inglaterra ainda manteve-se presa à moral cristã. Ele vai dizer, gente, se você renuncia à fé cristã, você tem que despojar-se também da moral cristã. Não há como você não ter uma fé cristã e ter uma moral cristã. Não há como haver ainda certezas absolutas daquilo que é certo e que é errado se você não tem fé em Cristo e na Bíblia. Isso aqui é Nietzsche dizendo. O cristianismo é um sistema, um conjunto de ideias e de opiniões acerca das coisas. Se extrai dele uma parte essencial, a crença em Deus, destrói-se tudo e não nos fica nada necessário entre os dedos. O cristianismo supõe que o homem não sabe nem pode saber por si mesmo, o que é bom e o que é mal. Crê que só Deus o sabe. A moral cristã é um mandamento, sua origem é transcendente, está fora de toda crítica, de todo direito à crítica. Se a gente tira o imperativo divino, por assim dizer, brincando com a terminologia kantiana, da equação da moral, a gente fica sem ter uma base fixa para aquilo que é moral e para aquilo que é imoral ou amoral. Então, numa sociedade que já foi cristã e que não é mais cristã, a moral também deve sofrer alterações. O conceito de moral não pode permanecer o mesmo. E aí ele vai seguir dizendo o seguinte. Isso é o que eu já mostrei, pode avançar? Isso. O caso de Sócrates, ok, vai falar da moral. Representa um erro. Toda a moral de aperfeiçoamento, inclusive a moral cristã, foi um erro. Buscar a luz mais viva, a razão a todo preço, a vida clara, fria, prudente, consciente, despojada de instintos e em conflito com eles, foi somente uma enfermidade, uma nova enfermidade, e de maneira alguma um retorno à virtude, à saúde, à felicidade. Ver-se obrigado a combater os instintos é a fórmula da decadência, enquanto que, na vida ascendente, felicidade e instinto são idênticos. O Nietzsche, gente, ele vai estar postulando o seguinte: a moral e o conceito de felicidade que está atrelado à moral condenou os instintos daquilo que é ser humano. Os instintos que o ser humano tem por si. Uma vez que a gente desatrela a moral do cristianismo, a moral deixa de ser moral como a gente entendia, e a moral precisa passar a ser idêntica aos instintos do ser humano. Uma vez que Deus não mais vive, como ele já tinha pressuposto em outros livros, a moral vai precisar deixar de ser aquela moral cristã. E agora a moral, ela vai precisar ser embasada nos instintos humanos, que vai caracterizar, o super-homem, que é uma forma de vida ascendente, e isso vai gerar a felicidade no ser humano. Quando o homem expressa melhor os seus instintos, ele vai começar a chegar à felicidade. E o Nietzsche ele vai explicar que Sócrates não entendeu isso, que os cristãos não entenderam isso, porque eles sempre estavam tentando ali se desvencilhar ao máximo dos seus instintos. Mas agora ele vai estar promulgando esses pressupostos aí. Pode avançar? Ainda em Nietzsche, a moral antinatural, isto é, toda moral ensinada, venerada e predicada até agora, antinatural, entenda, contra os instintos. Até agora, se dirige ao contrário, contra os instintos vitais, e é uma condenação já secreta, já ruidosa e descarada desses instintos. Ou seja, essa forma de moral, ela vai tentar condenar os instintos da pior maneira possível, tolhindo assim o ser humano, diminuindo as possibilidades de felicidade do ser humano, de acordo com Nietzsche. Quando se diz Deus vê dentro dos corações, diz-se não às aspirações internas e superiores da vida, e se considera Deus como inimigo da vida. O santo que agrada a Deus é o castrado ideal. A vida finda ali onde inicia o reino de Deus. O Nietzsche ele vai tentar desconstruir completamente toda a moral cristã, explicando, em outras palavras, que o cristianismo nos tolhe, que a percepção de Deus nos limita e nos
tira os instintos que nos são essenciais para a vida com felicidade. Ao limitar o nosso potencial de felicidade, o cristianismo nos faz, assim, castrados. Uma vez que não somos mais cristãos, na sociedade da época, devemos abandonar, era esse o grande clamor dele, toda a perspectiva cristã, juntamente com a moral cristã, e aderir a uma moral natural. Vamos mais à frente? Considero esta a verdadeira perversão da razão, e, sem embargo, este erro figura os antigos e modernos hábitos da humanidade. Foi santificado por nós e se enfeita com os nomes de religião e de moral. Toda proposição formulada pela religião ou pela moral encerra esse erro. Sacerdotes e legisladores da moral são os promotores dessa perversão da razão. Ser moral é ser contra a razão, nas palavras de Nietzsche. E, gente, só abrindo mais um pressuposto, é muito interessante analisar como C.S. Lewis vai se contrapor a esses pensamentos, mas isso é uma aula futura. Vamos mais para frente ainda. Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Na literatura, como eu disse para vocês, a gente já acabou se esticando um pouquinho mais dos pressupostos antes de chegar na literatura, mas a gente vai falar um pouquinho mais para ter um trato aí adequado do H.G. Wells. O H.G. Wells, ele é um personagem, vou chamar personagem, porque, além dele ter sido um grande autor, porque o Lewis cita ele em Além do Planeta Silencioso. Ele vai citar, se eu não me engano, no prefácio e vai condenar, inclusive, o Wells quando ele conhece os extraterrestres. Ele tá lá, o personagem dele, né, o Ransom. Ransom é o nome próprio, tá? Se você sabe inglês, vai saber que Ransom é resgate. E alguns tradutores acabaram escapando, e você vai ver a trilogia de Ransom, que é um dos nomes da trilogia cósmica, como a trilogia do resgate. Então, se você vê por aí, esse livro aqui, como trilogia de Ransom, trilogia cósmica ou trilogia do resgate, é tudo a mesma coisa. Quando o Ransom ele vai visitar o mundo, né, o planeta Malacandra, e ele vai entrar em contato com os extraterrestres, ele vai observar e vai condenar em si instintos que ele não sabia de onde tinham vindo, que vão colocar os extraterrestres como seres terríveis, que querem causar o mal, que querem destruir o ser humano e tudo mais, e ele vai condenar justamente o H.G. Wells por causa dessas pressuposições que ele tinha. Ele vai dizer que isso daí adivinha de... Enfim, vamos chegar lá, vai chegar o dia do livro. Mas vamos lá, gente. O H.G. Wells ele é muito famoso, se você... Tipo, Tom Cruise já fez o filme dele, enfim, tem muitos filmes dele, muitos livros que viraram filme. Se você nunca ouviu falar no H.G. Wells, com certeza você já ouviu, ou viu, ou alguma citação, ou algum filme que tem por base a história dele. De ficção científica, H.G. Wells, Isaac Asimov, de distopia também, enfim, George Orwell, eles são os carros-chefes do gênero ou do subgênero. Vamos lá, Guerra dos Mundos, né? Aí um dos clássicos do H.G. Wells. Ele vai estar trabalhando, né? Eu não vou dar muito spoiler de Guerra dos Mundos, que você talvez já tenha visto aí, como eu, acho que eu vi em DVD, se eu não me engano, o filme Guerra dos Mundos. O que a gente vai ter? Os marcianos, eles enviam algumas cápsulas para a Terra que vão eclodir ali os marcianos e eles vão começar a destruir a Terra, até que vai chegar um ponto em que os seres humanos estão sofrendo tanto com essa colonização, até que alguém começa a perceber que os marcianos eles começam a se contaminar com as doenças aqui da Terra, com germes, eles não se adaptam como a gente se adapta, olha aí, a adaptação do mais forte, eles não se adaptam ao nosso mundo como a gente se adapta. E eles vão começar a se destruírem, enfim, e os seres humanos vão vencer no final. O H.G. Wells ele vai pressupor algumas coisas nesse livro que a gente pode refletir e que vai ocasionar ecos, que vai ecoar na literatura lewisiana. Os extraterrestres são seres maus e buscam a colonização a qualquer preço. Eles vão sempre chegar com armas, eles vão sempre chegar ameaçadores e vão sempre querer usar da Terra o melhor que ela tem para auto-benefício. Eles nunca vão chegar como alguns outros pressupõem, querendo ajudar, querendo analisar, querendo investigar, querendo conhecer mais, não. E isso acaba alterando a percepção do alien, né? É interessante que alien em inglês não é só usado para o alienígena que a gente usa em português. Não é só o ser extraterrestre, mas é um ser
um outsider, um ser de fora. Pode ser estrangeiro e tudo mais. Essa percepção de quem vem de fora vem para utilizar, vem para colonizar, vem para destruir, necessariamente, a intenção do Lewis quando vai tratar sobre isso não é falar de colonização, mas também não é falar de pós-colonialismo. A intenção é mostrar que nem sempre quem vem de fora vem para destruir, nem sempre o refugiado, para a gente trocar em miúdos, né, já cometendo aí um anacronismo, nem sempre o refugiado ele vem para destruir o teu país. E esses pressupostos aqui, eles vão condenar o conceito de alteridade, tipo o outro, o alien, o quem é diferente de mim, quem tem traços físicos diferentes de mim, ele não necessariamente me ameaça, ele não está aqui para me destruir, ele não está aqui para me ferir, mas a gente pode viver de alguma forma em harmonia. Não é isso que é pressuposto com Guerra dos Mundos. A questão de pressuposição, gente, eu estou me embasando na aula passada, tá bom? Vamos mais para frente. No entanto, além de Guerra dos Mundos, né, um tempinho depois, o Wells ele publicou Primeiros Homens na Lua, em que ele mostra uma percepção invertida. Os homens lá, o Bedford e o Cavour, eles vão chegar na Lua, eles vão descobrir que na Lua tem ali, ó, se não me engano é Cavorita em português, não traduziram, mas eles vão descobrir que tem um mineral na Lua, tem uma substância na Lua que pode impulsionar muito a ciência na Terra, pode impulsionar muito a qualidade de vida na Terra. Então eles vão à Lua para ter isso, para conseguir isso, né, lá de alguma forma, né? Se você percebe aqui, a questão de colonização, eles vão lá na Lua e vão encontrar os selenitas, não é? Aí a questão de Selena, a deusa da Lua, os habitantes da Lua são os selenitas. E os selenitas, olha que interessante, eles são insetos lunares. Eles são pequenas formas de vida que vivem na Lua. Aí você consegue observar um pouquinho da visão colonialista, não é? Quando é alguém chegando na minha terra, é alguém terrível para destruir. Mas quando é eu mesmo chegando na terra dos outros, esses são insetos e eu tenho que conquistar aquilo que eu quero para o meu próprio bem. Em Primeiros Homens na Lua, a gente vai ver uma visão cientificista muito forte. Se não me engano, é o próximo slide. Não, já é a reação de luz, então volta. Isso. A gente vai ver uma situação cientificista que é a seguinte: vale tudo para o progresso científico. Eu devo fazer todos os sacrifícios necessários, ainda que tenha que ir à Lua, mas eu tenho que conseguir aquilo para que a ciência progrida. Esse cientificismo que o Lewis vai, se eu não me engano, até em Sobre Histórias ele vai falar sobre isso, vai condenar o cientificismo dos escritores e tudo mais. Do próprio Haldane, que foi um crítico ferrenho dele, que na época estava publicando, era um dos naturalistas mais famosos da época, o JBS Haldane, estavam dizendo, não, o Lewis está aí sendo anti-ciência, sendo anti-científico, mas o Lewis, gente, eu não sou anti-ciência, eu não sou contra a boa ciência. A boa ciência deve ser praticada. No entanto, uma ciência que prescinde o valor humano, que prescinde o valor da vida, ela não deve ser praticada. São esses os pressupostos que Lewis vai aprofundar nos seus livros. Mas para a gente ter já uma breve ideia do que ele vai, da reação que ele vai ter, no próximo slide a gente já vai começar a observar um pouquinho da reação dele. Eu gosto de pensar em toda a ideia planetária como uma mitologia e simplesmente queria conquistar, para meu próprio ponto de vista cristão, o que sempre foi usado pelo lado oposto. Então ele está dizendo, gente, inclusive, gente, Primeiros Homens na Lua e Out of Silent Planet, né, e Além do Planeta Silencioso, são muito semelhantes mesmo. Talvez até o Lewis tenha se inspirado para fazer isso daqui que ele está falando. Ele está dizendo, gente, inclusive eu apresentei na aula passada, se você está lembrado, que tinha muitos escritos, muita literatura de ficção científica, de tantos outros tipos, que embasavam e fortaleciam pressupostos que o Lewis e os Inklings, você já está ligado aí no quem são? Que os Inklings, o grupo de amigos escritores, não concordavam.
E ele, gente, a gente precisa fazer literatura que tenha pressupostos que também são os nossos. A gente também precisa ter representatividade nesse mundo. Então aí, grandes escritores como Lewis e Tolkien vão despontar justamente, não só pela sua genialidade, mas também pelo ponto de vista cristão explorado aí nos seus escritos. Você pode morrer de frio, e aqui, gente, essa crítica que ele vai fazer ao Wells é muito legal. Olha só, em Sobre Histórias, deixa eu adiantar, deixa eu atrapalhar a leitura de vocês aqui, para se alguém quiser ter spoiler. Em Sobre Histórias, ele vai criticar a ficção científica de um tipo que ele vai dizer, gente, eu não gosto da ficção científica que vai para outro mundo para o personagem viver histórias que ele poderia viver aqui na Terra. Qual o sentido disso? Se você quer trabalhar alguma questão que pode ser vivida aqui na Terra, não tem razão pela qual você ir para outro mundo. Faz aqui na Terra. A viagem interplanetária ela não pode ser pretexto. Dentro dessa perspectiva de pretexto, né, não use a viagem interplanetária como pretexto, olha o que ele vai dizer. Você pode morrer de frio entre a Polônia russa e a Nova Polônia, assim como ao ir à Lua, e a dor será igual. Com a finalidade de matar o Sr. Bedford, do Primeiros Homens na Lua, a infinita e final noite do espaço é quase inteiramente inútil. Pelos padrões cósmicos, uma mudança infinitesimal de temperatura é suficiente para matar um homem e o zero absoluto não pode fazer nada além disso. O Lewis, dentre tantas outras questões que ele vai implicar com o H.G. Wells, ele vai dizer, gente, o Wells, além de pressupor uma visão muito complicada no seu livro Primeiros Homens na Lua, de alteridade, de colonialismo e tudo mais, ele vai dizer, gente, mas nem para dar um chance, sabe, nem para dar um plus ali de lua, tipo na lua a gente tem esses riscos. Não, ele vai dizer, não, faltou até criatividade, o Luiz Bancano, crítico literário, né? Inclusive ele tem experimentos na crítica literária, um livro também bem interessante dele. Nem para fazer algo que só poderia acontecer na Lua, aconteceu. Porque o zero absoluto, ele te mata tanto na Polônia quanto na Lua. Então, colocar alguém para ter um momento ali emocionante de quase morrer na Lua, você podia fazer na Terra. Então, não tem tanto tchan criativo e tudo mais. Vamos mais para frente? Esse aqui era o slide que eu queria. O cientificismo de Wells. Olha que interessante, gente. Há um tipo de credo que pode ser chamado de humanismo científico. Embora muitos de seus adeptos saibam bem pouco de ciência, da mesma forma que algumas pessoas vão à igreja conhecendo muito pouco de teologia, e que é compartilhado por pessoas tão diferentes quanto Haldane, Shaw, Wells e Olaf Stapledon. O Lewis aqui está querendo fazer a seguinte crítica. Só porque algumas pessoas compartilham de pressupostos com a sociedade científica, ou que assim se chama científica, ele vai ser tido como cientista. Só que ele não é cientista de uma boa ciência, mas apenas cientista porque, tipo, sabe quando você tem aquele grupinho de amigos que quem fala um tipo de gíria, quem fala um tipo de pensamento, tipo, vai Flamengo, para não falar nada de política, né? Enfim, tipo, aqueles amigos, você sabe de que eu tô falando. Se você fizer isso, isso e isso, você vai ser parte do grupo. E o bom é que eu não ofendi ninguém, né? De um lado nem de outro da política. Mas enfim, você sabe que vai fazer parte daquele grupo por compartilhar de alguns pressupostos. O Lewis está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está dizendo, só porque algumas pessoas compartilham do humanismo científico, que é o que ele vai chamar em outro momento de cientificismo, repetindo o que é esse cientificismo. É a crença de que tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, não, de acordo com a pessoa. Mas aqui tudo vale a pena pelo progresso da ciência. Então, se é para causar um genocídio em outro planeta, para que a raça humana prevaleça, para que a ciência vá em frente, tudo é necessário por causa da ciência. Se é para condenar muitas pessoas, para testar uma nova droga, vamos fazer isso. Por quê? Porque vamos fazer isso para viver melhor. Vamos buscar o bem-estar através da ciência. O Lewis, ele vai ser um grande defensor do valor da vida humana.
E ele vai dizer, gente, não, a ciência ela é muito boa, mas a boa ciência está sendo contaminada por um pressuposto humanista científico, que vai desconstruir, que vai descontinuar o progresso saudável da ciência. E com isso, ele vai reagir de uma forma muito interessante, que a gente vai estar vendo também mais para frente. Ok, essa foi nossa aula, agora a gente vai só fazer uma breve revisão do que a gente viu. Opa, pode passar? Certo. Refletimos um pouquinho do impacto histórico das grandes guerras, da persona de Hitler e do darwinismo social no mundo, ainda não nas ideias de Luz, né? A gente só reagiu um pouquinho à perspectiva da literatura que ele vai ter, mas a moral, por exemplo, aqui a questão do imperativo categórico e da crítica moral de Nietzsche, se você já quiser ir adiantando a leitura aí, para quando chegar no dia você estar com as ideias mais claras e poder participar mais, ele vai trabalhar isso daí em Abolição do Homem. É o livro em que o Lewis vai parar e vai dizer, gente, vamos falar de moral. E aí ele vai falar dos pressupostos darwinistas, enfim, do imperativo categórico, não diretamente, mas é muito interessante a discussão, vamos chegar lá. Ele trata de, sim, vimos como Hitler e o darwinismo social influenciaram a sociedade, como o imperativo categórico de Kant, tirou da religião o imperativo, o absoluto moral, e Nietzsche já chega para desconstruir o que Kant disse, dizendo, gente, se a gente tira a fé cristã da moral, a moral não sobrevive, temos que buscar outra moral baseada nos instintos, enfim, tudo mais, perdendo assim o absolutismo, né, a moral absoluta, os valores morais, os direitos morais inalienáveis e tudo mais. E vimos também como a literatura em H.G. Wells, e poderíamos citar muitos outros exemplos aqui, mas já estamos aí fechando com o nosso horário, influenciou o que Lewis vai fazer de sua literatura fictícia e não fictícia uma resposta. Não só uma resposta intencional, ele não estava só se manifestando como essas coisas, mas é uma resposta que é mediada por uma genialidade de espaço, de personagens, de enredo, de trama. E na questão dos ensaios, é uma ensaística muito envolvente, a ensaística louisiana. Então, já estamos chegando perto de analisar as obras, né? A gente está aqui nessas 3 iniciais aulas, fazendo um background para que quando a gente for tratar de um assunto dentro de uma obra, eu resgate essa aula, resgate a aula anterior ou a anterior, e eu dizer, gente, lembra daquela aula que a gente viu isso daqui? É neste momento que o Lewis está tratando. Pessoal, eu acho que isso é isso. Podemos refletir hoje sobre contexto histórico e intelectual da situação de Lewis e como os escritos deles vão ser uma reação a isso daí. Então é isso, ficamos por aqui com essa aula. Se você está inscrito no curso, fica atento lá no grupo ou no chat que eu vou te mandar o link aí do Google Meet para que a gente possa trocar uma ideia de fato agora com você me respondendo e eu te respondendo ao vivo. Até mais!